É com muita alegria que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores se confiamos no Senhor Jesus. Ele que é a rocha e torre firme e inabalável. Então convidamos a Ti, vamos juntos glorificar o nome desse bom Deus do Senhor. Amém? Glórias a Deus! Sim, Senhor! Sou mais que um vencedor, com Cristo meu Senhor. Batalhas podem vir, mas eu sou um vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Rodeado pela mão de Deus, inabalável sempre eu serei. Celebre a Ele, inabalável sempre eu serei. A vitória é consumada sobre a morte e potestade. Não, não, não há nada que me impeça de viver o amor de Deus. Pela cruz conquistou e me fez vencedor. Sobre a rocha eu estou, com o auxílio de Deus. Se com Deus eu estou, quem me pode impedir? Pela glória de Deus, só me resta celebrar. Sou mais que um vencedor, com Cristo meu Senhor. Batalhas podem vir, mas eu sou vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Rodeado pela mão de Deus, inabalável sempre eu serei. Inabalável sempre eu serei. Inabalável sempre eu serei. A vitória é consumada sobre a morte e potestade. Não, 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 não há nada que me impeça de viver o amor de Deus. Pela cruz conquistou e me fez vencedor.
inabalável no Senhor Jesus. Nada na vida me pode impedir de viver a glória que o Senhor preparou. Nada na vida me pode impedir de viver a glória que o Senhor, nada na vida preparou. Nada na vida, nem a riqueza me pode impedir, nem a pobreza de viver a glória que o Senhor, deu medo preparou. Nada na vida, nada na vida me pode impedir de viver, nem o pecado, a glória que o Senhor preparou. Pois nem a morte, nem a vida também, nem os anjos me podem impedir, nem a morte, nem a vida também, nem os anjos me podem impedir. Eu sou mais que um vencedor com Cristo meu Senhor. Batalhas só tem vir, mas eu sou vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Olhado pela mão de Deus, inabalável sempre eu serei. Sou mais que um vencedor com Cristo meu Senhor. Batalhas só tem vir, mas eu sou vencedor. Sou como o Sião, confio no Senhor. Inabalável sempre eu serei. Em seu nome, Senhor, somos inabaláveis. A toda honra e louvor seja dada a ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos
mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Nos leve, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Te amamos, Deus, te louvamos, Senhor. Mas quem, o Rei da Glória, quem, o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Mas quem, o Rei da Glória, quem, o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Mas quem, o Rei da Glória, quem, o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Mas quem, o Rei da Glória, quem, o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Mas quem, o Rei da Glória, quem, o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Mas quem, o Rei da Glória, quem, o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Só o Senhor é o Rei, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Tu és lindo, Senhor. Saudar, amada igreja, na paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso tempo das ofertas e dízimos e quero convidar a amada igreja a juntos irmos ao livro de Gênesis, capítulo 4, dos versos 1 a 7. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Então, à luz deste texto de Gênesis, nós podemos aprender aqui alguns princípios no que se refere às ofertas e dízimo. Podemos bem aqui ver que após a entrada ou ingresso do pecado na humanidade, há aqui um período em que Deus quer nos ensinar por meio do ato de dar de Abel e de Caim. Não podemos especificamente apreciar o ato de cada um de dar, porque por um lado Deus agradou-se com a oferta de Abel, mas com a oferta de Caim Deus desagradou-se. Então qual é a causa? A causa é isso que temos que atentamente observar aqui. Ambos trabalhavam e ambos levaram o produto ou a renda do seu trabalho como oferta a Deus, mas Deus atentou mais para um em relação ao outro. O que é que se passou? Naquele período ou época, era necessário, no âmbito da oferta, era necessário que existisse um sacrifício. E se formos atentar para as Sagradas Escrituras, vamos compreender que só Abel teve esta ousadia de sacrificar, ao passo que Caim ofertou algo que não era produto de um sacrifício. Então é isso que Deus exige de nós, um sacrifício. Um sacrifício. E para os nossos dias nós podemos ver que em algum momento temos ofertado ou dizimado sem observar alguns princípios de Deus, tal como Caim procedeu. E com isso dá para ver que temos que agir como Abel. Abel ele atentou para os princípios de Deus, que era de sacrificar. Era necessário que existisse um sacrifício. Então Abel ele sacrificou um animal e deu de oferta a Deus. Então, nos nossos dias, sabemos que temos crescido, por vezes, em algumas famílias cristãs e temos dado oferta ou dízimo por tradição. E eu tenho certeza que, se é por tradição, Deus não irá receber de bom grado. Ele espera receber algo como produto de entendimento e obediência na base da nossa fé, agindo assim como Abel e não como Caim. Então, se procedermos bem como Abel, com certeza Deus irá receber de bom grado a nossa oferta e os nossos dízimos. Então quero convidar a amada igreja a dar, assim como Abel deu, obedecendo os princípios de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então quero convidar a amada igreja a juntos orarmos pelas ofertas e dízimos. Amém? Querido Pai, nós ao seu encontro viemos para agradecer por este tempo e por esta oportunidade. Conceda-nos coração semelhante a de Abel, que ofertou, deu a Ti, Senhor, respeitando os Teus princípios, respeitando os Teus ensinamentos, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Conceda-nos mesmo este coração, semelhante a de Abel. Em Tuas mãos queremos render tudo, orando no mesmo Espírito, que as ofertas e dízimos, Deus, sirvam para o mantimento, as necessidades da Tua santa casa. No nome do Senhor Jesus. Amém. E aproveitar e falar também que os detalhes da oferta estão aí passando no rodapé. Pode atentar para lá e verão os detalhes da oferta. Obrigado. Amado irmão da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da segunda esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração.
Bom dia, queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez é bom estar aqui, é um prazer imenso poder sempre compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Saudar em especial a você que nos acompanha a partir do YouTube e do Facebook. De facto é uma grande bênção poder estar nessa manhã do domingo juntos, louvarmos o nosso bom Deus e também ouvirmos da palavra do Senhor. Queridos irmãos, durante 7 semanas, agora 7 incluindo esta, porque na semana passada era a 6ª carta, nós temos caminhado sobre a carta que foram dirigidas às igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3. Nós temos aprendido com essas cartas para que também Deus fale conosco. Sabemos que essas cartas foram direcionadas para aquelas igrejas lá da Ásia Menor, mas contudo tem algumas características, tem alguns ensinos importantes que a gente possa obter nos nossos dias, aprender daquilo que é positivo para que a gente possa implementar nesses dias, mas também ver aquilo que não são aspectos positivos para retirarmos e continuarmos firmes naquilo que o Senhor tem nos chamados para poder fazer. Então, acredito eu que essas cartas de facto têm ajudado a sua vida e têm ajudado a minha vida. Tenho aprendido muito a meditar essas cartas, a refletir essas cartas. De facto, tenho aprendido bastante. E o ouro que também seja o mesmo que o irmão tem aprendido bastante por meio dessas cartas. Como eu disse que hoje a gente está a encerrar, hoje vamos encerrar a 7ª carta, vamos fazer a conclusão daquilo que nós temos seguido, mas vale a pena aqui fazer uma breve recordação de onde nós começamos. Nós começamos com a primeira carta que foi dirigida à igreja de Éfeso. Nós vimos os elogios que Jesus dirigiu a essa igreja, mas também nós vimos a recomendação que Jesus deixou a essa igreja, porque essa igreja perdeu no seu primeiro amor. E adiante, foi a 2ª carta, nós falamos sobre a igreja em Esmirna, conhecida como a igreja perseguida, a igreja de Marte. Essa igreja aqui passou, de facto, por teve seus desafios, né? Suas lutas, mas permaneceu firme no Senhor, apesar dessa cidade ser uma cidade rica, mas tudo indicou que os crentes que viviam naquela cidade, por causa da perseguição que eles sofriam, eles eram pobres economicamente, socialmente, mas eles não se desviaram da presença de Deus, eles permaneceram firmes na presença do Senhor. Depois nós vimos a carta à igreja de Pérgamo, né? Nós vimos essa igreja que, no fundo, se casou com o mundo, uma igreja que casou-se com o mundo, deixou o mundismo entrar dentro da igreja, influenciar algumas doutrinas que não pertenciam a Deus, também entraram dentro dessa igreja e começaram a fazer ali parte da vida desta igreja. A quarta, nós vimos também a igreja da Tiatira. Nós vimos que essa igreja, a influência não vinha de fora, mas foi uma influência vinda de dentro da própria igreja. Existia naquela igreja a falsa profetisa Jezabel, que andava a ensinar doutrinas contrárias à de Deus e também influenciando aos seus seguidores a se prostituírem, a cometerem atos imorais, atos que não pertenciam àquilo que era o princípio de Deus. E vimos na semana antepassada, a igreja de Sardes, e nós vimos que essa era uma igreja que vivia de aparência, pois aos olhos assim do observador poderia aparentar uma igreja viva, mas que quando Jesus se dirige a essa igreja, vê que é uma igreja que está morta, não é uma igreja viva, mas é uma igreja que está morta e vivia basicamente de aparência. E semana passada falamos sobre a igreja de Filadélfia. Até a semana passada nós vimos que simplesmente
duas igrejas não sofreram crítica por parte do Senhor Jesus, que era a igreja de Esmirna e a igreja aqui da Filadélfia, conhecida como igreja missionária, que não desperdiçou a oportunidade que Deus lhe dera na pregação do Evangelho, no levar a Cristo às nações. Então, até então foram essas igrejas que nós vimos e hoje nós estaremos a fazer a nossa conclusão com a igreja de Laodiceia. Nós vamos fazer a nossa conclusão hoje com a igreja de Laodiceia, esperando que também a gente possa tirar um ensinamento como a igreja, e a gente possa aprender a ver os aspectos aqui que são dirigidos pelo Senhor Jesus e a gente possa procurar ser firme naquilo que o Senhor pretende deixar para nós no dia de hoje. Então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e vamos ler nos versos 14 até os versos 21. Diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso bom Deus, para que Deus fale por meio dessa palavra hoje e a gente possa aprender por meio da palavra que Deus nos concede hoje. Amém? Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai, diante da sua presença nós queremos te chegar, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Sabemos que a sua palavra tem nos instruído, Deus, como igreja, como a sua igreja nesses dias, a sua palavra tem nos instruído bastante. E Pai, ao concluirmos, Senhor, essa série de mensagens sobre as cartas que foram dirigidas a essas 7 igrejas, Senhor, nos ajuda a nós aprendermos e procurarmos dar o melhor para Ti, Deus, como a igreja nesses dias. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, nos instrua, nos guia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como sempre tem sido nosso hábito, nós temos feito a contextualização, a histórica e também a localização. E não vai fugir a regra, nós vamos fazer aqui a contextualização histórica e a localização da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia estava localizada na região da Frígia e Lídia, aproximadamente cerca de 60 quilômetros de Éfeso. Originalmente, essa cidade era chamada de Diospole e, a posterior, foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laodice, a esposa de Antíoco II Teos, que reconstruiu essa cidade. Também, essa cidade ela foi conhecida como uma das mais importantes da Ásia Menor. Foi capital da província romana da Tárdia, da Frígia. E essa cidade possuía
um cruzamento de duas principais rotas comerciais. E também essa cidade era uma das mais ricas da Frígia, conhecida pela sua produção de lã preta e brilhante e também dos seus serviços bancários, como também se desenvolveu muito na medicina. Nós vemos aqui a menção do colírio, que Jesus fala nesse texto. Então, essa cidade fazia o fabrico de colírio e também tinha um aqueduto já desenvolvido para o transporte da água. Então, essa cidade tinha um fornecimento de água mineral que vinha das fontes térmicas, que situava aproximadamente 10 quilômetros ao sul da cidade de Laodiceia. Talvez a essa distância que tinha essa fonte térmica, ao chegar à cidade de Laodiceia, a água que ali chegava entrava numa temperatura morna. Talvez seja por isso que Jesus, ao descrever essa igreja, vai dizer que essa igreja ela nem é quente, nem é fria. Vai dar aqui um pouco a contextualização dessa água que jorra nessa cidade. Apesar de sair de uma fonte térmica, mas o percurso que essa água fazia até chegar à cidade de Laodiceia provocava com que essa água entrasse numa temperatura morna. E no que diz respeito à carta que Jesus dirige a essa igreja, nós encontramos aqui alguns aspectos. Nós temos a saudação que Jesus faz à igreja, nós temos a identificação do Senhor Jesus, a quem se identifica como Amém, aquele que edifica ou confirma, e também é descrito como aquele que é o primeiro, nesse caso em concreto, sendo o agente originário da obra criadora de Deus. Então, essa é a identificação que o livro dá para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos também nessa questão da carta, fora da saudação, identificação, temos a mensagem que Jesus dirige à igreja. No que diz respeito à mensagem que Jesus dirige à igreja, 3 aspectos ou 3 pontos ali são destacados, que é a repreensão, a exortação ou advertência e, por fim, a promessa que Jesus faz para a igreja. Então, vamos voltar para tocar cada um desses pontos que Jesus está dirigindo à igreja de Laodiceia. Primeiro, como já referimos aqui, é a repreensão que Jesus direciona a essa igreja. Queridos irmãos, é interessante, porque desde a primeira carta até a 6ª que nós vemos que sempre Jesus deu ali um elogio a cada uma dessas igrejas, independentemente das circunstâncias, das lutas ou do momento que cada igreja ia enfrentando. Mas essa carta aqui dirigida a Laodiceia é a única que Jesus não faz nenhum elogio para essa igreja. De imediato começa aqui com uma repreensão a essa igreja. Essa é a única igreja. Apesar dessa igreja se achar orgulhosa de si mesma, ela se encontrava num cenário bastante trágico e desolador. Era uma igreja que estava passando por um momento trágico. Era uma igreja que vivia um momento atípico quando Jesus direciona essa carta para essa igreja. Era uma igreja que vivia numa estagnação total. Ao lermos esse texto, nós vamos ver que é notável a estagnação dessa igreja. É por isso que Jesus começa repreendendo essa igreja, chamando logo de imediato a repreensão ao invés de elogio a essa igreja. E essa igreja é vista aqui, ou é dita como uma igreja morna, uma igreja apática, que ao lermos a palavra diz que provocou náusea, que
até o próprio Jesus pretendia vomitar a essa igreja. Tudo devido à situação que essa igreja se encontrava. Essa igreja era uma igreja que vivia sem propósito, sem alvo, uma igreja indiferente a Deus e também na sua palavra. É interessante aqui, queridos irmãos, quando nós vemos no livro na carta de Sardes, dirigida à igreja de Sardes, ainda que essa igreja em Sardes tinha ali uma aparência também, apresentava-se vivo, mas estava morta. Mas Jesus vai falar que existia um grupo ainda pequeno que era obediente e caminhava sobre os princípios do Senhor. Ainda um grupo pequeno. Aqui em Laodiceia não existe ninguém. Basicamente é uma igreja que está vivendo sem propósito, sem alvo, uma igreja morna, uma igreja sem projeção, uma igreja sem direção, distante de Deus, distante da palavra de Deus. Era uma igreja indiferente. É assim que Jesus vai descrever essa igreja e vai logo entrar na questão da repreensão. É interessante, meus amados irmãos, que ela se achava que era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha o seu orgulho espiritual, entre aspas, porque se achava ser. Era uma igreja que vivia de aparência, mentira, uma igreja morna e uma igreja arrogante espiritualmente. Essa era a característica que a igreja de Laodiceia apresentava. Uma igreja totalmente indiferente, uma igreja morna, uma igreja que não tinha esse aconchego com Deus, que não vivia os princípios, que não caminhava. E tinha, de facto, porque aqui quando a gente vê, essa cidade é uma cidade bastante rica, é uma cidade que tinha recursos. Dá também a entender que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que tinha posse materialmente, mostra que essa igreja era uma igreja que tinha posses, mas era uma igreja indiferente, uma igreja que não fazia nenhuma diferença estar ou não estar. Essa igreja não era notável. Para com Deus, não tinha assim uma grande aparência ou notável, porque não caminhava de acordo com os princípios do Senhor. Essa é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Aqui morna, penso que todos nós sabemos, morna vem dizer que ela não é nem quente nem fria. Quando nós misturamos a água para poder procurar um equilíbrio ali. É essa característica que Jesus está dando a essa igreja. Uma igreja que vivia de aparência, aparentava ser, mas não era. Uma igreja que se mentia a si mesmo. Uma igreja que era arrogante espiritualmente. Nós vemos quando a arrogância, nos versos 17, diz assim: pois tu dizes que estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era uma igreja que se achava ser autossustentável e já não era dependente do Senhor Jesus, não era dependente de Deus. Aí vem toda essa arrogância de se achar ser rico, de se achar ser abastado, mas bem distante de Deus. Meus amados, ao vermos essa repreensão que Jesus está a dar a essa igreja que está distante dele, quais são as lições que nós vamos tirar para os nossos dias? Porque acredito que cada aspecto que é destacado nessas cartas, nos nossos dias nós podemos aprender, nós podemos tirar algumas lições aqui. E qual seria a lição que nós poderíamos tirar para os nossos dias de hoje? Aprendendo com essa igreja, porque eu acredito que existem muitos crentes que são mornos, apáticos, procrastinadores, pessoas que se contentam ou estão satisfeitos na sua pobreza espiritual, na sua cegueira espiritual, na sua nudez espiritual, até mesmo se orgulham pelo estado que elas se encontram. Hoje nós temos muitos cristãos mornos,
que não fazem nenhuma diferença. Estar ou não estar não fazem nenhuma diferença, pois elas não seguem os princípios do Senhor. Elas não caminham de acordo com a palavra do Senhor. Então tem essa questão de pessoas que vão para a igreja, entre aspas, se nós podemos dizer, porque nós somos a igreja, não você sozinho, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, mas tem pessoas que vão para a igreja, ou estão na igreja, mas que não têm nenhuma profundeza com o Senhor Jesus, não caminham junto com o Senhor Jesus Cristo. Não há nada, é indiferente em tudo. Então, nós temos muito isso, nós temos muitas pessoas a irem, pessoas enchem dentro da igreja, nós temos grandes números dentro da igreja, mas poucas pessoas que têm um compromisso com Cristo, uma profundidade de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E vivem uma vida morna, uma vida sem diferença, uma vida sem impacto, uma vida que não transmite a Cristo. E é chamado aqui, essa é a repreensão que Jesus está a dar a essa igreja. Às vezes nós podemos nos achar mas nós nos tornamos, nós somos o que somos por meio do Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos achar mas sim, nós temos que ser dependentes do Senhor Jesus Cristo. Temos que procurar esse fervor que vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão que Jesus chamou. Vai usar aqui a questão do mercado. Aconselho que compres de mim o ouro refinado. Jesus vem a aconselhar que, porque Jesus é a provisão de tudo. Jesus é a provisão da nossa vida. E Ele está a mostrar para os crentes aqui em Laodiceia que eles pudessem ser totalmente dependentes, totalmente vivendo em obediência ao Senhor Jesus. É o que não se constata aqui, como também não se constata na vida de muitos irmãos, na vida de muitas pessoas que vão na igreja hoje. Vão queimar tempo, vivem de aparência, vivem de mentiras, orgulhosas espiritualmente. Talvez estão dentro da igreja para criar confusão, fofocas, mentiras, intrigas. Às vezes essa é a promoção, ou até por outra, hoje como vemos muito, porque esse é outro aspecto que essa igreja tinha, não só estava morta espiritualmente, mas tinha um seu forte, que era o lado de prosperidade, uma cidade próspera, e essa igreja também era próspera em termos de recursos. Hoje também as pessoas fazem isso. Nós vemos mais e mais pessoas hoje a correrem em massas para a igreja por benefícios materiais. Pessoas estão correndo para que haja ali um benefício material. É isso que nós precisamos aprender hoje. Precisamos entender hoje, aprendendo dessa igreja, que era uma igreja materialmente rica. É isso que nós vemos hoje. Quantas pessoas, meu querido, quantas pessoas hoje têm saído, indo para a igreja, não para ter uma comunhão com Deus, não para ter um aconchego, uma comunhão com os irmãos, mas por uma autonecessidade de se realizar materialmente. Materialmente poderia ser financeiramente, também pode ser no aspecto de conseguir, fora de benefícios financeiros, conseguir outros benefícios. Conheço pessoas que vão para a igreja, por exemplo, só para poder encontrar um marido, uma esposa. Então hoje vivemos muito nessa farsa desse evangelho de prosperidade, esse evangelho que está levando muita gente para o inferno. E as pessoas estão na igreja não para ter a comunhão com Deus, mas para que Deus possa realizar os seus sonhos, sonhos financeiros, sonhos de saúde, sonho de casamento, sonho acadêmico, todas essas coisas. As pessoas estão correndo para a igreja para esse tipo de situação. Eu penso que aqui, ao observarmos essa carta que Jesus está escrevendo para essa igreja de Laodiceia, que também é uma chamada de atenção para os nossos dias, há aqui de pormos a mão na nossa consciência, refletirmos um pouco e fazer uma autoanálise.
Por que que eu estou? Por que que eu vou? Por que que eu faço parte da igreja? Por que tudo isso? Eu vou à procura de Cristo? Ou eu estou correndo atrás de aspectos materiais e não tenho nenhum relacionamento com Jesus? Como diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque naquele dia muitos dirão, Senhor, em seu nome profetizamos, fizemos milagres, tudo isso. E o Senhor Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço, apartem-se de mim. Porque nunca conheceram a Jesus. Existe muita gente que está na igreja hoje que não conhece Jesus. Nunca teve um relacionamento com Cristo. E é o que estava acontecendo na vida da igreja de Laodiceia. Muita gente lá, mas que não conheciam, não tinham a profundeza do relacionamento com Jesus Cristo. Dentro dessa mensagem, também nós vamos encontrar o segundo ponto, que é a advertência. Jesus vai advertir a essa igreja. Jesus, lá nos versos 19, Jesus vai dizer assim, eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrependa. Aqui sempre me leva àquela situação, o coração de Deus, o coração paterno, o coração amoroso do Senhor. Jesus conclama a igreja a mudar a vida desagradável que estava levando. Que voltamos, porque quase todas aquelas que tiveram uma crítica, aquelas igrejas que tiveram uma crítica, sempre Jesus direcionou esse espaço de arrependimento, esse espaço de advertência e exortação, de voltar para Deus, de voltar aqui a esse advertir, de se afastar do pecado e voltar para Deus. Jesus faz o mesmo aqui mostrando a misericórdia dele, dizendo que arrependam-se enquanto é cedo, antes de eu executar o meu juízo sobre a igreja, antes de eu vomitar. Arrependam-se e voltam-se. Veja que esse é o espaço que Jesus está dizendo. E Jesus chama essa igreja a uma comunhão profunda com Ele. Quando Jesus vai usar a expressão, eis que estou à porta e bato. Ao vermos essa expressão, meus queridos irmãos, faz-nos entender que Jesus estava de fora desta igreja. Não é interessante isso? Porque Jesus é o dono da igreja. É assim? Jesus é o dono da igreja. Como é que o dono de casa é deixado fora? Porque essa expressão que Jesus está a dizer, eis que estou na porta e bato, dá-nos aqui a entender que Jesus está de fora, está batendo para querer entrar. Está a querer entrar na vida dessa igreja e essa igreja, que era uma igreja indiferente, uma igreja sem perspectiva, uma igreja sem visão, uma igreja indiferente para Deus, indiferente da palavra do Senhor. Talvez tinham os seus cultos de celebração, talvez tinham algumas atividades religiosas lá, mas Jesus não estava presente dentro dessa igreja. Uau! Isso aqui faz mesmo refletir-nos muito, hein? Porque Jesus é o dono da igreja. Uau! Faz mesmo refletir bastante. Porque isso nos faz pensar que há momentos que nós podemos estar dentro da igreja ou estar na igreja e Jesus não estar lá. Possível. Nos nossos dias acontece isso. Em que podemos estar juntos, mas Jesus não estar lá. E Ele estar de fora, procurando entrar. Às vezes, até nós impedindo que Jesus entre. Pelos nossos atos, pela nossa maneira de ser, podemos até impedir que Jesus entre dentro da igreja. Era o que estava a acontecer aqui. Era uma igreja
que o próprio dono, que é Jesus Cristo, estava fora da igreja. Estava fora da igreja. E ele está dizendo que estou na porta. Quero bater, estou a bater e pretendo entrar. A questão da profunda comunhão, esse coração de Deus, de querer ter comunhão com o seu povo, de querer estar com o seu povo. Está na porta, ele quer entrar e quer fazer parte da vida do seu povo. E a ênfase, depois já há mais um ênfase aqui que Jesus vai dizer: se alguém ouvir, é o que eu estava aqui a dar exemplo, porque há momentos até que nós impedimos, fechamos nossos ouvidos para que a gente não ouça a voz do Senhor falando conosco. Fechamos os nossos olhos para que a gente não possa ler e enxergar a palavra de Deus. E permanecemos nos nossos atos religiosos, nossas práticas religiosas, mas não dando ouvido ao Senhor, não dando a observação à palavra do Senhor. Então, ele está dizendo, Jesus vai dizer: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aqui, eu entendo numa situação coletiva como igreja, mas também entendo numa questão individual. Um indivíduo, eu, você. Jesus está dizendo: se entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nos remete a essa questão da profundeza da comunhão com Jesus. Essa profundidade que nós precisamos ter da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, Jesus estava fora, Jesus queria entrar, mostrou esse coração misericordioso, esse coração de graça, de querer estar com o seu povo. E Jesus deu a exortação, essa advertência do arrependimento. O que nós podemos aprender também ao ver essa mensagem aqui? Talvez você se encontre nessa situação. Você se encontra numa situação de uma prática religiosa contínua. Já falei, já dei aqui a nota de pessoas que vão para a igreja para certos benefícios. Tem muito hoje e bastante. Pessoas, elas gostam de emoção, gostam de divertir, vão para a igreja como clube. Mas não para poder ter um relacionamento com Deus, mas para poder encontrar a socialização. Então, talvez você se encontre nessa situação, distante de Deus, vivendo uma vida pecaminosa, deixa-me dizer, vivendo numa vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de imoralidade. Quando eu me refiro a prostituição, também pode ser apostasia, distante de Deus, uma vida de imoralidade sexual, seja o que for, uma vida num ato de corrupção, uma vida que totalmente desagradável a Deus. Talvez você se encontre nessa situação e Jesus está batendo a porta de querer entrar na sua vida. Escute a voz dele. Escute essa batida que ele está fazendo em seu coração. É essa oportunidade, é essa graça, essa misericórdia que ele dá a cada um de nós, os que estão dentro e também como os que estão fora da igreja. Há aqui essa oportunidade de sermos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra fonte de salvação. Não existe essa questão de autossalvação. Nós não nos salvamos a nós mesmos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Só a cruz de Cristo, a cruz do Calvário é que salva. Então há aqui essa necessidade de nós ouvirmos, não afastarmos a Cristo. Eu repito, eu quero só fazer aqui um endossar, principalmente para os irmãos que estão dentro da igreja. Porque isso nos chama a atenção a igreja de Sardes, que era visto como aqueles cristãos que estão mortos, mas eles não sabem que estão mortos, porque temos muita gente que é morto-vivo dentro da igreja. Muita gente morto-vivo dentro da igreja. Não sabe que está morto. Vive em seu pecado. Acha que pode ludibriar Deus pelos seus atos, suas práticas que vai fazendo de uma ou outra maneira. Pode ludibriar a Deus.
Mas Deus não se deixa enganar. Deus é aquele que sonda a mente, sonda o coração. Deus conhece a nossa profundidade melhor que nós. E Jesus, ao chamar a atenção aqui, dizer: eis que estou batendo, nós precisamos ouvir esse bater da porta, esse querer entrar de Jesus nas nossas vidas. Porque às vezes nós, como cristãos, afastamos a Jesus, empurramos a Jesus longe das nossas vidas. Então, permita que Jesus entre na sua vida e seja o Senhor da sua vida. Comprometa-se, deixa de ser morno. Começa a ser ativo, começa a não ser indiferente, mas ser incomodado pelas coisas que não são de Deus, para você poder voltar para aquelas que são do Senhor. Então talvez você se encontre nessa situação, meu querido. Talvez você precisa de ouvir essa palavra de advertência, de exortação, essa oportunidade que Jesus tem dado a você. Não seja como a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente que fechou totalmente as portas para Jesus, fechou os ouvidos e não quer deixar o Senhor Jesus entrar e se acha autossustentável, rica e que não precisa. Somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. E a última parte da mensagem que é colocada aqui é promessa. Jesus tem prometido todas as igrejas existe uma promessa que Jesus deixa para cada uma dessas igrejas. Aqui nós temos uma promessa maravilhosa que Jesus deixa nos versos 21, diz que ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essa é a promessa que Jesus está deixando a essa igreja de Laodiceia, ao vencedor, aqueles que chegarem até ao fim. Eu entendo que não só Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia, mas todos aqueles que são discípulos e caminham até ao fim, essa terá essa promessa que Jesus está deixando aqui. Ao vencedor terão o direito de se assentar-se no meu trono. Símbolo aqui de conquista, símbolo de autoridade. Essa graça de Deus dá a oportunidade àquele que é ao vencedor ser parte da noiva de Cristo, e uma vez sendo noiva de Cristo, também vai se assentar com Cristo em seu trono para reinar, para julgar e reinar junto com Ele. Essa é a promessa de Deus, uma promessa eterna. Veja só que Jesus nunca fez promessas terrenas, porque as promessas, tudo que a gente vê aqui é passageiro. Mas o que Jesus nos promete é a eternidade com Ele, é estar com Ele para todo sempre. E refletindo, meus amados, esses dias, essas cartas, eu entendo que há aqui uma ansiedade, um desejo que vai nascendo para cada um de nós, mesmo sabendo em que ponto de situação nós nos encontramos. Tenho a certeza absoluta que o desejo de cada um de nós é estar junto com o Senhor na eternidade. Então, se esse é o anseio, é o desejo que nós temos de estar com Cristo na eternidade, por que não nos esforcemos? Por que não nos arrependamos e voltamos para o nosso bom Deus? Caminhar, andar junto com Ele, obedecer, afastar-se, negar do pecado e caminhar com o Senhor. Por que assim não fizemos? Por que assim nós não fizemos? Esse é o desafio, meu querido irmão. Ao concluirmos essas 7 cartas, eu sei que cada uma é diferente da outra, apesar de algumas semelhanças dentro de algumas igrejas, devido à influência ou à doutrina que estavam sendo implementadas, mas cada uma tem características diferentes e nós podemos aprender
ser ensinado, porque eu acredito que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. E nesses dias, muitos desafios se levantam contra a igreja. Nós temos as falsas doutrinas que vão entrando. Nós temos a prostituição, quer dizer, o mundismo que está entrando na igreja do Senhor e influenciando. Nós temos cristãos seguindo atrás de bênçãos sobre bênção, mas não querem o dono da bênção, não querem caminhar obedecendo o dono da bênção, mas sim procurando simplesmente as coisas materiais. Esse é tempo, meu querido. Esse é tempo. Se nós queremos marcar diferença, se nós queremos fazer-se notar como a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltar para o Senhor e pregar a palavra do Senhor. Ser fiel a Ele em todas as coisas. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Volte para o Senhor. Amém? Volte para o nosso bom Deus. Não gostaria de terminar essa mensagem hoje sem dar a oportunidade a você que talvez conectou ao nosso canal, ouviu essa mensagem e está a dizer, ok, eu não faço parte da igreja, mas eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero me tornar seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então eu não gostaria de não deixar de dar oportunidade, porque Jesus está batendo, está sondando o teu coração. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer, Ele quer ser o Senhor da sua vida, quer ser o dono da sua vida, para que você esteja um dia com Ele eternamente. Então essa manhã, tenha a oportunidade de você parar aí onde você está, confessar os seus pecados, ser sério consigo, confessar os seus pecados e aceitar a Jesus, entrar na sua vida para ser o Senhor da sua vida. Amém? E tenho certeza que Ele irá fazer isso, porque esse é o anseio, esse é o desejo, esse é o coração do Senhor pelos perdidos. Então arrependa-se dos seus pecados, volta ao Senhor. Amém? E vamos orar, vamos agradecer ao nosso bom Deus por esses 7 dias que o Senhor, as 7 semanas, que o Senhor nos deu, seguindo essas cartas que Jesus direcionou às 7 igrejas da Ásia Menor. Então vamos juntos orar e dizer, Senhor, ouvimos e nos instrua cada dia. Não seja uma mensagem que já passou, mas seja uma palavra que cada dia a gente possa viver, a gente possa reanimar, reativar e caminhar como a igreja do Senhor. Vamos orar nessa manhã. Senhor, nosso bom Deus, obrigado por essa mensagem que nós caminhamos por 7 semanas. Temos, Senhor, certeza que Tu falaste em nossos corações. Tu disseste muitas coisas nós aprendemos, Senhor. Na nossa meditação pessoal, nós aprendemos muitas coisas como a Sua igreja. E queremos ser a Sua igreja nesses dias. Nos ajuda por meio dessa palavra, Senhor. Nós implementarmos e marcarmos, de facto, a diferença nos nossos dias. Queremos Te entregar tudo, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Que Deus guarde você. Amém.